Bom dia, jovens. Estou aqui fazendo vídeo para responder uma pergunta de um colega nosso que está com dúvida na letra E da questão 1. Essa questão se trata de você esboçar o gráfico, identificar os pontos do domínio e esboçar um gráfico, né? Esboçar graficamente o domínio da função. Quais aqueles pontos nos quais a função pode atuar, né? Onde você pode aplicar a função. Então aqui se trata de você identificar as impossibilidades, na verdade, né? Por exemplo, aqui para x e y, aqui o x pode ser qualquer, não tem problema nenhum, pode colocar qualquer número real aqui. Agora aqui você tem a função exponencial, mas a função exponencial também está definida em todo o conjunto dos números reais. Você pode aplicar exponencial em qualquer número real, então não há qualquer impossibilidade para o número y. O problema vai aparecer aqui no log, né? Quando você olha para a função log, você vê que ela só está definida para números positivos. Então aqui você já define o domínio da função. Então, embora aqui você possa qualquer número real, mas quando você for aplicar o log, você só pode aplicar em números positivos. Então o x tem que ser um número estritamente maior que zero. Então, conclusão. Deixa eu fazer uma observação aqui. Você também pode escrever isso aqui numa outra anotação assim. X, aqui vezes, vou colocar vezes, é elevado a y, né? Esse exponencial é a função exponencial que tem essa outra notação. Alguns livros, alguns autores preferem a notação exp, né? Para não confundir com o número e, mas usualmente, né, já estamos acostumados a ver a função exponencial escrita assim, né? Menos log de x, tá certo? Bom, como já comentamos, já fizemos toda a análise aqui, a única impossibilidade é aqui no domínio do log. O número x tem que ser um número estritamente positivo. Então, domínio da função. Domínio dessa função, isso aqui é f de xy, né? F de xy. Então, domínio da função é todos os pontos do R2, né? Todos os pontos do plano, aqui R2, tais que, então, a única restrição é o x tem que ser maior, estritamente maior que zero. Pronto, você já determinou aqui, já identificou o domínio da função. O que falta é você esboçar graficamente, né? Como é que você esboça graficamente esse domínio da função aqui? Vamos lá. Aqui o plano, vou colocar mais para esse lado aqui, plano R2, né? Eixo horizontal, eixo vertical, eixo XY. Você já sabe que eu não gosto de escrever muito para não carregar a figura. Eixo X, eixo Y, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Ora, quais são os pontos do domínio? No eixo verticalmente pode ser qualquer coisa, tá certo? Pode ser qualquer Y, qualquer aqui, você riscaria tudo assim. Acontece que horizontalmente você só pode atuar daqui para frente, né? Para o lado direito do gráfico, aqui excluindo inclusive os pontos do eixo, onde x é igual a zero. Tem que ser todos os pontos onde x é maior, estritamente maior que zero. Então, graficamente ficaria assim, eu vou pontilhar aqui o eixo vertical, né? Dizendo que o x não pode ser zero, tá bom? O x aqui não pode ser zero. Zero aqui está, x igual a zero está fora. Já o y pode, não tem problema nenhum. Então eu pontilho aqui dizendo que esse eixo não entra no domínio da função, tá? Está excluído do domínio da função. Agora os y pode ser qualquer coisa e x só para cá. Então você representa dessa forma assim. Todos os pontos à direita aqui do gráfico pertencem à direita do eixo vertical, estão no domínio da função. Isso aqui é o domínio da função, domínio da f, né? Todos esses pontos aqui que eu coloquei em vermelho. Qualquer um que você pegue está valendo. Só para ilustrar um pouco mais, por exemplo, eu posso pegar aqui o ponto de coordenadas 0, 1. Ele pertence ao domínio da função, está desse lado, né? Então eu posso atuar com a função nesse ponto aqui de coordenada 0, 1. Posso aplicar a função no ponto 0, 0, ou melhor, 1, 0, perdão, é 1, 0, né? 1, 0, horizontal, vertical, 1, 0. Como ficaria?
Aí eu vou lá na definição da função, vai ficar x, que é 1 vezes e elevado a 0, né? 1, que eu não vou colocar, vezes e elevado a 0, menos o log de, quem é o log de x, né? Quem é o x? X é igual a 1, então log de 1. Bom, a gente já sabe que log de 1 é 0, né? E e elevado a 0 é igual a 1, portanto, a imagem do ponto 1, 0 é igual a 1. Então, está valendo aqui. Né? Agora, se eu invertesse essas coisas, se eu resolvesse calcular no ponto 0, 1, ora, mas graficamente você já vê que o ponto 0, 1 não está no domínio da função, está sobre o eixo vertical, que não pertence ao domínio. Mas vamos lá, se eu tentasse aplicar a função ao ponto 0, 1, o que iria acontecer? Nós vamos já para a definição. Você vai ter que é 0 vezes e elevado a 1, né? 0 vezes e elevado a 1, menos o log de 0. Aí aqui tem um probleminha, né? Isso aqui não existe, tá certo? Log você não pode aplicar a 0. Então, por isso que você determina aqui o domínio da função, para você saber onde que a função pode atuar, né? Onde que você pode trabalhar. Esse é o fundamento de você reconhecer o domínio. Tá? Você não pode pisar em lugar onde você não conhece. Tem que ser nos lugares onde você pode trabalhar com a função. Tá bom? Então, por exemplo, o ponto 0, 1 está fora do domínio, porque está sobre eixo, bem como todos os pontos à esquerda do eixo. Né? Quando eu tento calcular o valor da função nesse ponto, dá um problema aqui. Não existe. Né? Isso aqui não existe. Não existe, tá bom? Então, esse vídeo eu fiz para esclarecer, um colega estava com a dúvida, está aí a resposta do problema, né? Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo.